Olá! Já diz o ditado que não se nasce mulher, torna-se mulher. O feminino é um processo lento de construção de si mesma que envolve um profundo conhecimento sobre o que é ser mulher. Ser mulher é um ato de coragem. Ser mulher e artista é um ato revolucionário. A convidada do programa de hoje é uma renomada artista plástica brasileira, autora de obras inovadoras e ao mesmo tempo singelas, que exaltam a força e a naturalidade da mulher. Ela é casada com o consagrado escritor Paulo Coelho e prima do artista plástico, criador da famosa obra Parangolé e um dos grandes nomes do movimento tropicalista, Hélio Oiticica. Mas seu currículo é tão invejável ou até mais que o do seu marido, com exposições em várias galerias de artes europeias, incluindo o Museu do Louvre, em Paris, o que mostra a qualidade e a importância do seu trabalho para a arte contemporânea. Neste segundo programa da série especial Mulheres Futuristas, eu tenho o prazer de conversar com a talentosa artista plástica Cristina Oiticica. Olá, Cristina, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer tê-la aqui conosco, uma artista tão criativa, tão inovadora, uma mulher tão futurista. Muito obrigada, Laura, e eu estou muito contente de poder falar com o Brasil, né? Eu estou aqui em Genebra, na Suíça, e para mim assim, é uma grande alegria estar no seu programa, te dando essa entrevista, nesse mês tão especial, né? Que é o mês de março. Cristina, você é nascida no Rio de Janeiro e faz parte de uma família de origem alagoana que tem um parente muito conhecido no mundo das artes e também da música, o Hélio Oiticica, né, que é criador da famosa obra Parangolé e um dos grandes nomes do movimento tropicalista. Ser parente do Hélio teve de alguma forma, foi uma influência na sua paixão pelas artes? Olha, eu tenho muita admiração pelo Hélio. Ele realmente é um artista extraordinário. Eu estive em vários lugares no mundo em exposição deles, em lugares assim super emblemáticos, né? E como GD.com, em Paris, e em Barcelona também, na Fundação Miró e tudo. Então eu acho ele assim, você não tem como não ter uma influência dele. Agora, infelizmente, eu não convivi com ele. Ele era primo do meu pai, assim, um primo terceiro grau, um pouco afastado, então eu não o conheci. E, logicamente, que ele, no decorrer da minha vida, eu sempre participei assim, das coisas ligadas a ele, porque tem um centro cultural Hélio Oiticica, no Rio de Janeiro, né? E até fiz uma exposição lá que foi maravilhosa, o Carregador de Pérolas. Mas na realidade, eu acho que quando eu já nasci assim com a minha veia artística. Quando eu era pequenininha, assim, 2, 3 anos, 4 anos, para mim, o melhor presente era uma caixa de lápis de cor ou de tinta, e eu ficava lá horas pintando, adorava ir no centro, nos museus, ver os quadros, participar todo aquele movimento pequeno, minha mãe sempre me levava. E então eu acho que nessa época eu nem sabia que tinha esse primo tão famoso, porque a família é grande, é uma família lagoana, muito grande, e eu nem conhecia, né? Eu era muito pequena. E depois eu vim a saber do trabalho dele maravilhoso, espalhado pelo mundo, e eu sou super criativa, né? Que inspirou a Tropicália, e com os parangolés também. Eu tive um carnaval no Rio que eu saí vestida de parangolé, eu e minha sobrinha, numa escola de samba. Acho que foi Vila Isabel, se eu não me engano. Muito legal. As suas obras, Cristina, são inovadoras e tem muita natureza e também exalam a visceralidade natural da mulher. Como é que você chegou à arte que você faz hoje? Olha, Laura, eu sempre trabalhei com o signo do feminino. As pérolas, a transparência, a boca, o coração, que é o amor. Então, sempre voltado para o feminino. Eu nem tinha muita consciência disso. E depois eu comecei, realmente, quando eu tive essa consciência, eu comecei a desenvolver meu trabalho com todos esses signos, né? Com essa iconografia e tudo feminino. E no momento que eu deixei o meu trabalho na Terra,
eu acho que eu cumpri um ciclo. Porque esse trabalho que eu deixei na terra, que eu comecei a enterrar, que eu também vou contar por que eu comecei a fazer esse trabalho com a natureza, é, é como se eu tivesse deixando meu quadro dentro da Grande Mãe, da Imaculada Conceição. Então, o meu trabalho assim, deu uma fechada, porque nada mais feminino do que você deixar uma semente no útero feminino, né? E sabe, Laura, esse trabalho eu comecei porque eu morava nos Pirineus, e nos Pirineus eu morava num hotel que não tinha espaço para trabalhar, então eu tinha que ir para a natureza. Eu tinha uma exposição em Paris, então eu precisava terminar os trabalhos, aí eu ia para a natureza para terminar os trabalhos. E aí eu deixava de um dia para o outro, lá não tem problema, ninguém mexe nem nada. E quando eu voltava no dia seguinte, tinha uma folha, tinha um inseto, e aí eu refleti que isso seria uma coisa muito boa, eu trabalhar com a natureza, seria uma coisa inovadora para o meu trabalho, e que seria uma coisa super feminina, que é a terra. E aí eu comecei a deixar o trabalho dentro da terra, nos leitos dos rios, nas árvores, e agora eu trabalho também com sal, eu deixo nas salinas, né? E vamos ver como é que vai continuar caminhando esse trabalho, né? E Cristina, você já mora há muitos anos, né, fora do Brasil. Como é que a cultura brasileira influencia suas criações e seu trabalho? Olha, as raízes são muito profundas, né? Porque eu vivi no Brasil, eu saí do Brasil, eu tinha 50 anos, né? Então, eu realmente, toda a minha influência, as minhas raízes é o Brasil, né? Então, não tem o lado místico, né? O lado, por exemplo, eu fiz uma série agora do Nascimento de Vênus, mas eu não só usei a imagem de Botticelli, eu usei também algum Iemanjá, né? Algumas coisas relacionadas à nossa história religiosa, né? A nossa afro, né? E outras coisas mais, como Nossa Senhora da Aparecida, que é muito importante na minha vida, ela está presente nesse trabalho. Então, constantemente, o Brasil está muito presente no meu trabalho, principalmente pelas cores, né? Por exemplo, eu tenho um coração que se chama Coração Bahia, ele é todo feito com as fitas do Nosso Senhor do Bonfim. É lindo, sabe? Esse coração. Então, e eu não só fiz o coração, como eu tenho as asas dos anjos também, que é todo feito com essa fita, que eu explico para as pessoas aqui, que você tem que amarrar no pulso, dar os nós e fazer 3 pedidos. Nesse caso lá, a gente não faz o pedido, porque a gente quer que ele fique no coração e nas asas. Nós vamos falar daqui a pouquinho mais um pouquinho desses seus trabalhos. Mas, Cristina, você é filha dos movimentos artísticos experimentais da década de 70, né? Nascido no Rio de Janeiro, que é a sua cidade natal, e tem levado seus quadros para os 4 cantos do mundo. Suas obras já estiveram em museus e galerias europeias, inclusive o Museu do Louvre, em Paris. Eu queria saber como é que é a experiência de poder mostrar o seu trabalho para o mundo inteiro e ter um nome reconhecido e principalmente admirado por pessoas, né, de todo o planeta. Olha, no Rio, né, quando eu comecei, tinha 18 anos, 17, 18 anos, eu fiz a Escola Nacional de Belas Artes, que era assim, o meu sonho, né, fazer essa escola desde criança. E a partir dali, eu sempre quis trabalhar com a arte. Lógico, a minha vida me levou por vários caminhos, mas sempre ligada à arte, né? E quando você está trabalhando, você tem que ter a persistência do trabalho, porque nada é fácil, não. As coisas são difíceis. Você, para conseguir fazer uma exposição, você tem que ter, lógico, você tem que ter uma bagagem atrás. A coisa não acontece de um dia para a noite. Sim, até pode acontecer, de a pessoa ter uma sorte, assim, de repente ser convidada para uma grande exposição. Mas é tudo fruto de muito trabalho, de muita persistência. Tem momentos que você diz assim, parece que as coisas não andaram e tudo. Não, as coisas andam, porque você trabalha. Eu acho que é tudo feito em cima do trabalho e da persistência, e eu fico muito feliz quando eu vejo meu trabalho numa galeria de prestígio aqui
na Europa, ou num centro cultural, ou num museu, eu fico muito feliz. É uma sensação muito feliz de poder representar o Brasil, principalmente, que é um país assim maravilhoso, muito rico, com coisas fantásticas, pessoas muito criativas. Realmente, o povo brasileiro é o povo mais criativo que eu conheço. É muito impressionante. Cristina, talvez os nossos telespectadores ainda não saibam, mas você é casada com um dos homens mais famosos do mundo, o escritor Paulo Coelho. Como é que é isso? Olha, é maravilhoso ser casado com ele, né? Porque realmente ele é muito prestigiado no mundo inteiro, coisas fantásticas acontecem na vida dele. E o nosso casamento é uma troca muito grande. A gente tem uma convivência muito intensa, sempre tivemos, né? E a gente tem muitas trocas, a gente tem muitas coisas em comuns, mas nem todas as coisas são iguais, né? A gente é diferente em muitas coisas também, mas é muito bom, sabe, Laura? Eu vou dizer para você que realmente ser casada com o Paulo me fez eu crescer muito, sabe? Ele me ajudou muito a crescer em vários aspectos, em várias coisas, sabe? Foi muito, muito, muito importante para mim isso. Assim como eu vou fazer essa pergunta porque meu pai é relativamente conhecido, os meus pais são relativamente conhecidos aqui em Mato Grosso, então assim, tal qual o seu marido, você também ganhou uma biografia escrita, né, por Patrícia Delona, contando a arte de Cristina Oiticica. Não tem competição, porque meu pai falava que em família só pode ter um famoso. Olha, eu acho que o seu pai até tem uma certa razão às vezes. Porque tem uma pessoa que se destaca mais, e essa pessoa normalmente ela precisa, às vezes, de mais apoio, porque ela tem mais pedidos, ela tem mais trabalho, então ela precisa de um apoio grande por trás. Nesse quesito, assim, como mulher, como casal, eu sempre procurei assim, dar todo o apoio ao Paulo e sempre colocar ele na minha frente, porque eu acho que realmente ele é mais famoso, ele tem um peso mundial incrível, maravilhoso. Isso para mim é uma alegria, entendeu? Então eu acho isso. Agora, eu também faço o meu trabalho, ele me apoia também, ele me ajuda e eu faço o meu trabalho. Eu estou sempre trabalhando, sempre procurando querer fazer coisas diferentes, procurar coisas novas e a nossa vida segue assim. E não tem uma competição de que ele é muito famoso, eu fique retraída. Às vezes, em certos momentos, essa fama dele me ajuda, em outros momentos não, porque também tem aquela coisa assim, só conseguiu isso porque é a mulher do Paulo Coelho, entendeu? E não é o caso, porque tem o trabalho, também um trabalho árduo, e eu acho que a melhor coisa num relacionamento é a compreensão e o amor, né? Se você tem amor, você não vai ter inveja nem querer competir muito. É interessante você falar isso, porque quando o Marcos falou sobre você, eu falei, nossa, mas eu já conheço o trabalho dela antes do Paulo, ela é mais famosa do que o Paulo no meu mundo. Eu já admirava, todo mundo só fala do Paulo, falei, mas eu já vários trabalhos da Cristina, então fiquei muito, muito feliz pela oportunidade. Cristina, uma coisa que me chamou a atenção, eu não vou me atentar muito nisso, porque o foco aqui é você, mas você e o Paulo, vocês só se casaram 34 anos depois do relacionamento. E além disso, uma coisa que me chamou a atenção foi o fato de vocês não terem trocado alianças na cerimônia de casamento, né? Usa como símbolo uma tatuagem, uma pequena borboleta azul que vocês têm no antebraço esquerdo. E também vocês, como você mesmo disse, vocês não têm filhos. Parece que a relação de vocês é bastante espiritual, coisa difícil de se ver hoje em dia. Você tem toda a razão. Nossa relação é muito espiritual, sim. E a gente começou diferente também. E normalmente as pessoas quando começam, elas namoram um tempo, depois elas ficam noivas e depois pensam em casar. Nós não, nós nos encontramos, lógico, eu já conheci o Paulo há algum tempo, assim,
porque tem uma relação familiar e tudo. A irmã dele era casada com meu tio, então eu já conhecia desde os 18 anos, e ele tinha 22 anos, mais ou menos uma coisa assim, a diferença de idade é 4 anos, então era mais ou menos isso. Então, quando a gente se reencontrou, eu já tinha 28 anos, eu já conhecia ele, conhecia a família dele e tudo. E no momento que a gente se reencontrou, a gente imediatamente, em uma semana a gente já estava morando junto. Então não teve essa coisa do casamento, de noivar, e a gente não sentia uma necessidade de casar, apesar que eu acho que é fantástico as pessoas casarem, toda mulher gosta muito de casar, normalmente, mas a gente não tinha essa necessidade, né? Como a gente também não teve necessidade de ter filhos, a gente foi uma coisa assim, uma opção nossa. E aí a gente, uma semana já estava morando junto, eu levei a minha prancheta, que eu também trabalhei em arquitetura, levei minha prancheta para a casa dele, e a gente, depois de uns 6 meses, a gente fez uma pequena cerimônia para a família, para participar, que a gente estava morando juntos e tudo, e a vida foi passando e a gente foi ficando. Aí depois de 34 anos de estar juntos, chegou um momento que eu falei assim, não, eu acho que a gente devia casar agora, porque, sabe, eu não quero morrer solteira, quero casar. Eu ia perguntar o medo de ficar solteira. De pular de parapente, lá numa cidade aqui que é muito bonita, Interlaque, que o povo falou, eu falei, não, eu não quero morrer solteira. E aí a gente resolveu casar. Aí a gente se casou, acho que foi em 2014, acho que foi isso, 2014, tem uns 8 anos, mais ou menos isso. E aí a gente casou numa cerimônia super simples, a gente foi na Merri aqui, que é super bonito, estava o nosso padrinho do lado do Paulo, né, que é nosso advogado também, o Marcelo, que você falou ainda há pouco, que era o meu padrinho também. Eu estava com a roupa que eu já tinha, até preta e tudo assim, mais arrumada, mas não fiz nada especial. E foi super simples. Depois a gente ainda teve um detalhe. A gente falou, tô morrendo de fome, vamos comer aonde? A gente foi comer no McDonald's, entendeu? Então foi uma coisa assim, super tranquila. E aí foi por isso que a gente só se casou 34 anos depois. Foi uma coisa que não tinha muita importância para a gente, porque, por exemplo, aí no Brasil, não sei agora, mas na nossa época as pessoas moravam junto, não tinha nenhuma assim, cobrança da sociedade, nem nada, não precisava ser casado na igreja, no papel mesmo, né? Aqui eles têm mais isso das pessoas, às vezes elas moram juntas, elas têm filhos e elas continuam chamando o marido, para mim é marido, chamando o companheiro de namorado e namorada. Então eu acho um pouco estranho isso. Então é isso. Vamos falar agora no próximo bloco um pouquinho das suas obras. A gente volta já. Agora vamos para um breve intervalo comercial. Já já a gente volta com a renomada artista plástica brasileira, dona de um currículo invejável, Cristina Oiticica. De volta com o programa Laura Campos Entrevista, hoje com o tema Arte e Cultura. E aqui conosco, conversando direto da Suíça, a artista plástica carioca Cristina Oiticica. Cristina, vamos falar um pouquinho das suas obras. Em função de vocês não terem filho, você e o Paulo viajam bastante, né? Essas viagens servem de inspiração para a artista plástica Cristina? Sem dúvida, muita inspiração. Porque em 90 eu também fiz o Caminho de Santiago, inspirada no Paulo, né? E foi assim uma transformação na minha vida. Foi uma das coisas que eu fiz, que foram assim, das viagens que eu fiz mais importante. E a partir daí, normalmente, eu acho que a viagem ela te traz muitas coisas, né? Ela traz muita riqueza na sua vida, muita coisa nova. Hoje em dia eu acho que nem tanto, eu estou dizendo alguns anos atrás, hoje em dia você tem a internet, as pessoas estão todas conectadas, tem a globalização, então a loja que tem aqui tem no Rio, tem em Nova York, tem em vários lugares, mas normalmente, dependendo
do seu objetivo, não só viajar como turista, que também é bom, não tem nada contra, mas eu viajo muito também para, além de eu utilizar lugares diferentes, o leito do rio, as árvores, a terra, eu também vou a lugares que para mim são emblemáticos. Por exemplo, eu deixei mais de 100 quadros no Caminho de Santiago. Depois eu fui para o Japão, o Caminho de Kumano, que é um caminho shintoísta e budista, e lá também deixei em torno de uns 30 quadros. Voltei um ano depois, né, para pegar os quadros. E também deixei na Índia, deixei na Amazônia, muito importante, a Amazônia, que é o nosso país, e é ali a mãe natureza super presente, muito forte, né? E muitos outros lugares, Cristina, quando você fala, eu deixei os quadros na natureza, muitas vezes a pessoa não sabe o que você está falando. Você é uma técnica, uma exótica técnica que você utiliza, chamada neoconcretista, que relembra a land art e também a ecoarte. Então eu queria que você explicasse, é uma técnica que permite que os elementos da natureza ajam sobre as suas obras. E eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso para os telespectadores, né? Como é que é essa técnica, da onde surgiu essa ideia? Você falou um pouquinho que foi deixar os quadros e aí ele acabou, os elementos da natureza acabaram caindo, mas quando você fala, você enterra mesmo essa obra na mãe natureza? Explica pra gente. Sim, muitos quadros eu enterro. Aí ele sofre o efeito do solo, né, das estações, dependendo do tempo que eu deixo, tudo tem influência. Um quadro que eu deixei na Amazônia é totalmente diferente de um quadro que eu deixei aqui no alto de uma montanha que tem neve. O da Amazônia tem muito mais interferência orgânica, né, tem muito mais. Aqui é como se tivesse tem uma interferência, mas ele fica um pouco congelado, assim, como se você tivesse... Eu prestei atenção nisso. E também depende do solo, né? O solo também tem uma grande influência de interferir. Mas quando... a sua pergunta... Como é que surgiu essa ideia de você enterrar, né? Enterrar seus quadros na mãe natureza? Ah, sim. Então, quando isso aconteceu, quando eu me dei conta disso, que eu precisava sair fora do ateliê, de ser uma artista peregrina, de deixar o quadro na natureza, isso foi uma revolução na minha vida, porque eu poderia estar em qualquer lugar do mundo e poderia trabalhar, deixar o quadro, eu enterro ele no solo, ou amarro ele em volta de uma árvore, ou deixo em cima de uma árvore, ou no leito do rio. Por exemplo, recentemente eu fiz um trabalho aqui no Lago Lemã, eu deixei uma nascimento de Vênus no lago. O lago estava agitadíssimo. Mas eu não só deixei, eu deixei a tela, numa tela de canvas, mas eu deixei ele com pedras em cima, para ele não partir. Porque alguns dias depois eu voltei para buscar o quadro, aí eu retiro da água, como eu retiro da terra, como eu retiro da salina, e eu faço um trabalho depois, dependendo se é na terra, ou no sal, ou na água, são diferentes, né, os tratamentos, para interromper o processo de interferência. Então, realmente é um trabalho único, porque a natureza deixa uma impressão digital no meu trabalho. É uma coisa, assim, realmente, que eu também não sei como prever. Todas as vezes é uma grande surpresa, é uma coisa, assim, muito nova para mim, é uma emoção. É muito bom, é uma coisa que realmente eu adoro trabalhar. Eu jamais posso imaginar de parar. Só quando não pode, mas não puder. E cada lugar deixa uma impressão diferente, né? É muito diferente, é muito diferente. Você chega a ficar assim, abismado. Assim, por exemplo, no Japão, eu deixei os quadros no Japão, né, onde os monges enterravam os sutras, num lugar super especial, né, como eu falei, que é esse caminho de Kumano. Então, teve um dia que eu deixei o quadro num lugar que tinha sido um campo de arroz. Ele não era mais um campo de arroz, porque era um lugar da natureza, mais próximo a um centro de arte e tudo. E depois, quando eu fui retirar esse quadro, com o mesmo tempo que eu fui retirar outros em outros lugares, ele estava totalmente em pedaços. Ele era um punhado de telas, assim, até muito bonito, ficou muito interessante.
o resultado final. Mas era totalmente diferente, porque o solo era um solo que era mais úmido, né? Era um solo mais... E no mesmo país, praticamente na mesma região, não é a mesma cidade, mas a mesma região, e o trabalho foi, assim, muito surpreendente em cada lugar. E é muito interessante esse trabalho, porque cada quadro, além de se torna único, porque tem uma história única, né? Tem um resultado e tem uma história por detrás dele. Embora, como você mesmo disse, colocam no mesmo país, na mesma cidade, apenas em lugares diferentes, e o resultado é diferente e acaba tendo uma história diferente. É verdade, é impressionante. É impressionante. Às vezes é no mesmo lugar, mas muda alguma coisa na terra ou na água, o efeito já é muito, assim, realmente é uma surpresa, uma coisa assim, assustadora, vamos dizer. Para o bem, assustadora para o bem. Cristina, essa sua técnica de pintura teve como resultado um livro chamado As Quatro Estações. Eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho desse trabalho conosco, porque você também é escritora, né? Olha, eu sou escritora assim, porque eu fiz quando eu coloquei os quadros no Caminho de Santiago, eu fiz um jornal, eu sempre faço um diário. Então eu escrevo da experiência, das pessoas que eu encontrei, e mesmo nas quatro estações, no livro das quatro estações, tem alguns textos meus explicando por que naquele lugar, por que eu escolhi. E no Quatro Estações, esse foi o meu primeiro trabalho. Foi em 2003, se eu não me engano, que eu comecei a colocar os quadros na natureza. E foi o meu primeiro momento que eu coloquei o quadro na natureza. Foi lá nos Pirineus, perto de Lourdes, que é um santuário, né, muito importante do catolicismo. E foi assim, era muito assustador para mim, porque eu deixava o quadro na natureza, eu penso na natureza, né, no rio, com as pedras, ou enterrado na terra, para as pessoas compreenderem bem, né? E aí eu ficava pensando, às vezes eu não dormia à noite, eu ficava pensando, como é que eu vou apresentar esse trabalho? Como esse trabalho vai sair? Como eu vou apresentar isso numa exposição? Como vai ser? Eu ficava assim, eu fiquei, acho que um ano em função disso, só pensando como eu ia enquadrar os quadros, como eu ia fazer o tratamento, foi uma grande pesquisa, né? E aí, quando esse material se tornou uma realidade em quadros, que eu poderia colocar numa exposição, eu fiz uma exposição que foi muito, muito bonita, no Rio, não sei se você conhece, a Casa França Brasil. Sim. Ali no centro, ali perto da Candelária. E aí foi uma exposição super bonita, inclusive até um dia desses eu postei essa exposição no Instagram, né, no meu Instagram, né, e foi assim, realmente foi muito bom. Eu morava lá nessa época, nos Pirineus, e eu coloquei perto de onde eu morava, porque é uma natureza também muito intensa, muito grande. Esse lugar onde eu morava era uma cidadezinha pequena, mas em volta tinha as montanhas, né, os rios, muito, muito, muito bonita a região. Cristina, na coleção Corações e Bocas, né, o que você falou, citou o quadro do coração com as fitinhas do Bonfim, é evidente a explosão de tons quentes, né, vinda de uma narrativa bem sensual, tropical. Como é que foi o processo de criação dessas obras? Olha, normalmente eu sou muito apaixonado por boca, por coração e por rosa, né? Lógico. Eu comecei pela boca, em cima de um cartão telefônico que era muito bonito, alemão, era da companhia alemã, que agora eu esqueci o nome até. E aí, em cima desse cartão telefônico, porque antigamente a gente não tinha celular, né? A gente usava o cartão para poder telefonar para o Brasil. Orelhão, né? Inclusive, a gente tem uma coleção de cartões telefônicos, de chaves de hotel, a gente tem assim milhares, né? Porque a gente ia colecionando aquilo, era uma coleção mesmo. Então eu me apaixonei. Né? Era um souvenir. Eu me apaixonei por essa imagem do cartão e comecei a trabalhar só com boca. E fiz uma exposição em cima da boca, tudo, e que já é o feminino, né? O beijo, né? O beijo sensual, o beijo do amigo, o beijo da mãe para o filho.
E aí eu comecei a trabalhar com esse tema e, logicamente, que a boca também é o coração, aquele formato, a boquinha de coração, e eu amo o coração também. E aí eu faço corações e bocas, era muito forte para mim, né? Eu até hoje continuo trabalhando com eles, com essa iconografia, né? Do amor, né? Da nutrição, da alimentação e do amor, né? E a Rosa também faz parte, apesar de não ter feito parte dessa exposição, Corações e Boca, porque a Rosa é o sagrado, né? Para mim é o sagrado, né? E a Vênus Negra que você falou no começo da entrevista, qual foi a sua inspiração por trás dessa obra? Olha, essa exposição, esses trabalhos, porque eu já fiz em alguns anos atrás, muito tempo atrás, agora não, realmente as datas eu não tenho todas na cabeça. Eu fiz um trabalho com o nascimento de Vênus, eu fiz no Museu Histórico Nacional. Essa exposição depois foi para Paris, tá? Para o Museu da Humanidade. E era todo em cima do Botticelli, né? Das pérolas, né? Da Concha, que também faz parte dos signos, né, com que eu trabalho, né? Então, para mim, quando eu comecei a fazer novamente agora, foi mais ou menos na época quando começou a pandemia, que eu ficava em casa, aí eu comecei a fazer esse trabalho com o Nascimento de Vênus. Eu comecei a bordar, porque eu estava com a intenção de colocar nas salinas. Para você colocar nas salinas, você tem que ter relevo para poder o sal ficar preso também, porque não pode ser uma coisa muito plana. Aí eu tinha muito tempo, eu comecei a bordar, uma coisa também muito feminina, você bordar, você colocar crochê, você colocar esse tipo de coisa no seu trabalho, que eu tenho no meu trabalho também. E aí começou a necessidade de trabalhar com a água, como eu falei, no Lago Lemã, nas salinas na Sicília, nas salinas de Marsala, na Sicília. E aí veio a questão do Brasil. Aí, no Brasil, seria os orixás, a Iemanjá, né, que é do mar, a deusa das águas doces, né, da cachoeira, dos rios também. Então, eu fiz essas representações, eu fiz elas negras. Elas são negras, elas são nascimentos de Vênus negras, por causa disso, porque todas essas entidades elas são africanas, elas vêm da África, né? E normalmente a África tem países que não são, a população não é negra, mas então eu fiz representando a mulher negra também, porque eu acho que também, colocando outra coisa também, que é o trabalho que eu também pretendo resgatar esse trabalho esse ano, é que eu também fiz um trabalho com Santa Joana d'Arc, e eu representei também a Santa Joana d'Arc em várias situações, como a mulher negra da favela também, que batalha todo dia, que sai para trabalhar, que tem vários filhos, que às vezes tem um marido problemático, e essas coisas todas, essa luta. Não só como ela, eu fiz também a japonesa, que é a geisha, mas também tem a sua batalha, e por aí foi. É uma série de envolvimento com esse lado feminino, né, com as mulheres, né? A obra Caminhos Revividos foi realizada na China, né, junto com seu marido. A gente sabe que o povo chinês é um povo com muita cultura, muita tradição, e que a arte é uma ponte que une culturas diferentes e colabora para a construção de um ambiente de paz. Que lição você teve nesse caminho, né, que você pode nos ensinar? Olha, esse livro são gravuras, né? O Paulo fez todo o texto à mão. É um trabalho da Litos, um trabalho muito bonito. Quando eles pediram, aí eu queria uma imagem para repetir essa imagem durante o livro inteiro. Aí eu escolhi essa imagem dos pés, que é os pés do Paulo, andando, que ele até teve um momento lá, uma epifania, como dizem, assim, teve um momento assim, que ele estava andando nas muralhas, ele escorregou, e se não tivesse alguém para segurar ele, ele podia ter um acidente muito grave ali naquele momento. E nesse momento ele teve realmente
grande revelação. E aí eu escolhi essa foto para colocar nesse livro, mas eu não conheço a China, infelizmente. E eu já fui convidada para enterrar, para deixar os trabalhos lá. Eu tenho um curador que mora lá, ele é francês, ele tinha me convidado, mas infelizmente eu não tive a oportunidade de ir, porque nem tudo que a gente quer a gente faz, não é verdade? Eu acho que deve ser um país muito interessante, e eu acho que um país deve ser muito diferente, mas infelizmente eu não tive na China. O Paulo teve, mas eu não tive. Nós vamos falar no próximo bloco um pouquinho da sua fundação e do Paulo. Vamos para mais um break comercial. Daqui a pouco a gente volta para conversar mais um pouquinho com essa mulher futurista, artista plástica Cristina Oiticica. De volta com o último bloco do programa Laura Campos Entrevista, da série especial Mulheres Futuristas. Hoje nós estamos recebendo a renomada artista plástica carioca, que tem trabalhos expostos nas galerias do mundo inteiro. Eu converso com Cristina Oiticica. Cristina, você e o Paulo têm uma fundação sem fins lucrativos, né? Aí em Genebra, na Suíça, financiada exclusivamente pelos direitos autorais do escritor. A ideia, claro, não é fazer caridade, nós também temos uma fundação aqui, mas dá uma oportunidade a camadas menos favorecidas da sociedade. E uma das coisas que vocês conseguem oportunizar é que as pessoas do mundo inteiro acessem as obras do escritor em todas as línguas. Então, assim, qual é o objetivo de ter uma coleção sobre a vida, né, do Paulo Coelho aberta ao público? Olha, a gente tem essa fundação aqui física, quem tem a fundação online, né, e tem a fundação física aqui em Genebra. Nesse momento ela até está se mudando de lugar, tá? Está indo para um lugar maior. E até agora a fundação ela reúne não digo todos os livros do Paulo, porque é impossível, mas você entrando, você fica impressionada com a quantidade de publicações no mundo inteiro, de diferentes publicações, porque elas estão todas expostas, é um impacto muito grande. Lá também tem as condecorações, os prêmios, um pouco da vida do Paulo, da infância, da primeira máquina de escrever dele, né, do fardão da Academia Brasileira de Letras, e entre outras coisas mais, né. A função, a primeira função da fundação, quando a gente criou a fundação, era poder fazer um trabalho para as pessoas terem acesso a uma vida melhor. Essa foi a primeira preocupação. Por exemplo, a gente tem no Rio de Janeiro, mas isso já tem mais... Antes da gente ter a fundação, a gente já trabalhava com... Isso tem uns 25 anos, a fundação tem bem menos tempo. A gente tem Meninos de Luz, que é no Pavãozinho, entre Copacabana e Arpoador, as crianças chegam na creche e vão até a faculdade, o início da faculdade. E é nessa comunidade, entre Copacabana e Ipanema, que é do lado da minha casa, que eu moro em Copacabana, no Rio, né? Então, a gente já tinha isso. E eu procurei muito, né, quando eu comecei a querer ajudar a fazer alguma coisa de um trabalho assim, social, e eu vi que no Brasil tem muita gente faz muita coisa boa e que as pessoas não escutam falar, não são divulgadas. Eu no início até tinha vergonha assim, de falar um pouco do nosso trabalho social, eu queria se mostrar, mas depois eu vi que era uma coisa boa, porque isso também incentiva as outras pessoas também a fazer, a procurar e tudo, né? Ou ajudar o seu próximo da melhor maneira, né? E os Meninos de Luz, quando eu cheguei lá, eram 80 crianças. Hoje em dia, graças a Deus, são 450 crianças que começam no berçário. A gente também tem uma ajuda à comunidade. As pessoas que trabalham lá são pessoas
maravilhosas que a gente já encontrou nesse lugar, não foi, isso não é nosso. E a partir daí, depois a gente abriu a fundação mesmo aqui e tudo. A gente ajuda, a gente faz uma ajuda também para Mandulce, porque foi uma pessoa muito importante na vida do Paulo. Ele teve com ela há muitos anos atrás e ela ajudou ele a voltar. Ele estava em Salvador, lá na Bahia, e ele não tinha nem como voltar para casa, porque ele teve um problema sério com os pais lá, de internação e dele querer seguir a lenda pessoal dele, a coisa não ter uma boa... O pai queria que ele fosse engenheiro, porque ele era engenheiro, aquela coisa normal, né? De família, em toda a família. Né? Que o pai projeta isso. O pai filho, quer que o filho seja médico. Então teve essa coisa e ele foi parar lá na Bahia, ele não tinha nem o que comer. Aí ele falou, poxa, eu vou voltar para minha casa, porque lá eu vou ter o que comer, vou ter onde dormir, mas ele não tinha o dinheiro para voltar. E a irmã Dulce fez simplesmente um papel, entregou para ele foi na rodoviária e ele pôde entrar num ônibus e chegar no Rio de Janeiro grátis. Inclusive, eu acho que tinha alimentação e tudo. Então, é uma dívida que a gente tem muito grande. E tem outras mais também que a gente... tem a Inhaxica também, que é super importante, que é lá em Baiapendi, no sul de Minas, que a gente tem uma história também super bonita com ela, ele e o Paulo. E ele até dedicou o livro dele, Mactube, a Inhaxica. E quando a gente foi pagar a promessa lá, foi muito emocionante, porque a gente estava atravessando a rua e veio uma moça da associação dela, da Inhaxica, falar com a gente. Então foi um momento assim, muito, muito emocionante, muito forte para nós. Tá? Então, e aí agora aqui é importante conservar a memória também, né? Com os livros, com todas essas coisas. Mas isso é uma consequência também do trabalho, não é? É isso, né? Agora, recentemente a fundação de vocês, ela se ofereceu, né? O Paulo colocou no Twitter para cobrir os gastos do Festival de Jazz do Capão. Houve algum componente aí na política, na história da política, que levou a isso? Não, acho que foi como a gente viu, o Paulo viu, porque eu realmente nem... Foi uma coisa mais uma iniciativa dele, não foi minha, foi iniciativa dele. Ele viu que estava com problemas de manter, né, de fazer. Ele falou assim, vou dar uma ajuda, vou colocar, acho importante, porque é um festival importante, sério, e aí ele fez essa doação. Como a gente faz muito esse tipo de coisa de doação, assim, por exemplo, teve da Síria, esse terremoto que teve, a gente também fez uma doação para a Síria e para a Turquia. A gente faz, além das coisas fixas que a gente faz muita coisa que o coração na hora manda. Então, acho do Capão foi mais ou menos isso, foi uma coisa que o coração mandou. Como é que você vê a participação da mulher na arte, né? Principalmente o papel das mulheres na arte contemporânea? Olha, hoje em dia tem muitas mulheres que se destacaram, né? Eu sei que é um caminho difícil, porque os homens são conhecidos, né? Mas eu acho que isso está mudando, né? Eu acho que tem grandes artistas no mundo. Assim, por exemplo, alguma que eu tenho uma... tem pessoas maravilhosas no Brasil que fazem um trabalho maravilhoso. Eu vejo muito coisas do Nordeste também, tem coisas lindas. E tem artistas, tem uma artista paulista, né, que eu admiro muito, que é a Lúcia Pi, que é uma pessoa maravilhosa, uma artista assim, internacional, grandiosa. E outras que realmente que me emocionam, que são muito Cristina, emocionantes. Se você tivesse que descrever sua arte em algumas palavras, como é que você se descreveria? Como é que eu me descreveria? Eu me descreveria como uma pessoa que sigo muito a minha intuição. É tudo feito muito na base da intuição. Eu imagino uma coisa, aí eu sinto se aquilo realmente
a minha verdade, né? Verdade é relativa, mas é a minha, sei aquilo que eu gostaria de fazer mesmo, e entro. Eu não tenho apego também muito às coisas, É né? muita Tanto que eu deixo, emoção, né? eu deixo os quadros, o meu trabalho, que eu às vezes trabalhei meses e meses naquilo, eu deixo em países diferentes, longe, e nem sei se quando eu voltar eu vou recuperar. Então também não tem esse apego. Então, e é muito na intuição, muito na intuição. E Essa seus seria a projetos palavra. futuros? Quais são os seus projetos futuros? Você tem algum projeto? Está em andamento? Quais são os seus planos? Vai fazer alguma coisa em conjunto com o Paulo, que vocês fazem várias coisas juntas? Olha, eu tenho alguns projetos. Primeiro, eu estou terminando essa fase dos quadros do Nascimento, que eu coloquei nas águas, na salina. O quadro da salina ele é muito delicado, porque o sal, eu estou usando uma resina, então estou pesquisando resina, então estou muito voltada agora para essa parte de pesquisa, essa parte técnica, né? Mas eu tenho um trabalho que nesse momento ele vai ser emoldurado, que é um trabalho que estava na aldeia dos Pataxós, no sul da Bahia. Eu fiz um trabalho em conjunto com o Índio Tatu, que é um artista plástico, um índio artista plástico, e esses trabalhos ficaram incríveis. A colaboração dele foi maravilhosa, eu achei que ficou o resultado maravilhoso também. Então, lógico, essa é já está mais ou menos pronta, que eu vou fazer uma exposição, ainda não sei o local, capaz de ser mesmo na fundação, não sei. Tenho também um outro trabalho aqui nas montanhas, em Montreux, que está eu vou tirar no mês de maio, que está 9 meses dentro da terra, um trabalho que eu fiz com o Black James, que é um artista americano do Brooklyn, e eu vou tirar esse trabalho. Ele vai ser exposto em Sintra, na Galeria Luca, em Portugal, né? Vai ser um trabalho em conjunto. Deixa eu pensar, eu tenho um monte de coisa, eu esqueço até. Tem o trabalho do sal, que eu estou fazendo, que tem outras peças do sal também. E a próxima etapa, eu não sei o local onde eu vou colocar a natureza. Isso ainda não está definido, porque a minha cabeça está muito nessa finalização desses trabalhos, né? Que é o trabalho junto com os pataxós, o trabalho feito com as águas, o trabalho do sal, que está me exigindo muita atenção, né? Então, e o próximo, sim, eu falei, a Santa Joana d'Arc, é o próximo trabalho que eu vou, mas também não sei qual a técnica que eu vou usar, como é que eu vou fazer. Eu estou com vontade muito de desenhar, então eu acho que vai ser uma série de desenhos, então não sei. E quando chegar no momento eu vou saber. E quando você faz uma exposição, o que é que você espera que as pessoas sintam ou experimentem ao ver a sua arte? Que elas se emocionem, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Que elas olhem, que além delas gostarem, que elas sintam que tem mais alguma coisa por trás. Esse sentimento eu não vou saber, cada pessoa vai ter o seu, então não vou saber qual vai ser, né? Mas é que elas se emocionem, que essa arte que toque elas de alguma maneira. Para a gente terminar, Cristina, eu a convidei para essa entrevista porque, além, claro, de admirar o seu trabalho, eu a considero uma mulher futurista. Quem é a Cristina fora das artes plásticas? Eu sou uma pessoa que adoro comer, adoro beber, adoro viver a vida assim, da maneira mais alegre possível, adoro os amigos, a minha família e principalmente o meu marido, e pensar que... e as minhas orações também, eu acho que é uma coisa que eu adoro fazer, e o meu trabalho, né? Então, fora do trabalho, eu gosto dessas coisas que eu te falei, de fazer. E de viajar, né? De passear, de ler, adoro ler, amo ler. E ver série na televisão, hoje em dia... Simplicidade em pessoa. Mais ou menos isso.
Cristina, eu quero agradecer a sua entrevista, falando conosco diretamente da Suíça, né? A gente sabe que tem uma enorme diferença de fuso horário. E também quero dizer que você está convidada, quando estiver ao Brasil, gostaria que você passasse aqui por Mato Grosso. Eu tenho certeza que o nosso povo vai ser uma inspiração para uma de suas obras. Tá, muito obrigada, Laura. Foi um prazer também participar do seu programa. Eu vou adorar visitar vocês. E muito obrigada por esses momentos. Adorei as perguntas, foi muito prazeroso. E muito obrigada. Até mais, até a próxima. Até mais, tchau. Tchau. E a você que nos acompanhou, muito obrigada pela companhia. Continue conosco aqui na programação da TBO, a TV que você se vê.